Abra aí, por favor, em Efésios. Gente, vocês viram que a pomba do Espírito Santo está aqui, amém? Olha aí, papai. Meu Deus, é muita glória. Ou é a unção de São Francisco, né? Não sei. Efésios capítulo 2. E vocês viram que ela gostou, né? Ela está ali curtindo a vida toda. Bichinho de estimação. Aí o pessoal pensa assim: como pode ser Espírito Santo? A pomba é preta. Preconceituoso. Onde está escrito na Bíblia que a pomba do Espírito era branca, irmão? Não está lá não. Tá vendo? A Rome cantou a música certinho. Preconceito. Deixa esse negócio, meu filho. Efésios capítulo 2, verso 11. Tem alguém que nos visita aqui hoje? Levante sua mão. Vamos aplaudir os nossos visitantes. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Levanta a mão. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Muito obrigado pela presença de vocês. Espero que vocês voltem mais vezes, tá? Efésios 2, verso 11 diz: portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, apenas uma marca feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, alunando no seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um único corpo, por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. Ele veio ao mundo e anunciou a paz aos que estavam longe e a paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês não são mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos. Alguém pode dar uma glória a Deus aí? Membros da família de Deus. Mais alguém aí? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como a pedra angular, no qual o edifício é ajustado e cresce, para se tornar um santuário santo no Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados juntos, para se tornarem a morada de Deus pelo seu Espírito Santo. Deus fala conosco nessa noite, por meio da tua palavra, Senhor. Abre os nossos olhos, ouvidos e o coração, e ajuda o pregador a com fidelidade expor a tua palavra ao coração do teu povo. Nós oramos em o nome de Jesus, e quem crê diga amém. Quando você abre a Bíblia Sagrada, do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia tem um único tema, ou uma única ênfase, e a ênfase do texto bíblico é a pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia pretende nos falar sobre a maneira com a qual Deus, por meio do seu Filho, está reconciliando os homens e o mundo com Ele. É verdade que a Bíblia possui muitas narrativas, mas apesar das muitas narrativas que o texto bíblico possui, todas essas narrativas em conjunto apontam para uma única pessoa, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Basta você olhar para Gênesis 3,15. Em Gênesis 3,15 o texto bíblico diz que Deus prometeu levantar por meio da mulher um descendente, uma semente, e essa semente esmagaria a cabeça da serpente, apesar de ter o seu calcanhar ferido. E todo mundo aqui sabe que a semente não pode ser encontrada diretamente na mulher sem a participação humana, sem a participação de um homem, porque é o homem que possui semente. A semente masculina é plantada no útero feminino para que a criança então possa ser gerada. Mas se a semente vai estar encontrada diretamente na mulher, sem a participação do homem, então isso é um milagre. Então Gênesis 3,15 está prometendo para nós que um milagre vai acontecer na formação de uma criança no ventre da mulher, e essa criança que vai nascer de maneira extraordinária, milagrosa,
ela vai esmagar a cabeça da serpente na história, apesar de ter o seu calcanhar ferido. Quem é essa criança, irmãos? Jesus. Jesus é essa criança gerada de maneira extraordinária, que por meio da sua vida aniquila o poder do diabo sobre os homens, para que os homens sejam novamente reconciliados com Deus. Mas a gente não vê apenas Jesus sendo apontado para nós no texto do Gênesis. Nós vemos Jesus sendo apontado para nós no desenvolvimento histórico da nação de Israel, como povo de Deus, como nação de Deus, para testemunhar de Deus para as nações da terra. Olhe para Gênesis 12, quando Deus começa esse projeto através de um homem chamado Abraão. Deus diz para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu vou mostrar para você. Quero fazer de você uma grande nação. Eu quero engrandecer o seu nome, você vai ser uma bênção. Vou abençoar os que te abençoarem, vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem, e através de você as nações da terra serão abençoadas. Deus pretende levantar um povo através de Abraão para abençoar as nações. E é verdade que o cumprimento dessa palavra se deu de forma completa em Jesus. Segundo Paulo, em Gálatas 3, Jesus é esse descendente por meio do qual Deus está abençoando as nações da terra. Mas quando a gente olha para a formação desse povo, principalmente ali no livro do Êxodo, a gente percebe que a nação de Israel começa a cumprir esse propósito através da liderança de Moisés. Porque até Moisés, a nação de Israel era apenas um aglomerado de gente, um amontoado de povo, mas não era uma nação. A nação de Israel se torna nação após experimentar da libertação e da instrução de Moisés até chegar à terra prometida. Porque através da liderança de Moisés, esse povo começou a experimentar de legislação, começaram a experimentar de como deveria ser uma organização social, como eles deveriam cuidar da sua questão social no aspecto da higiene pessoal e da saúde do povo comunitária, da maneira como eles deveriam pensar a criminalidade, a estrutura social de um povo, as suas leis. Moisés pega um povo, um aglomerado de gente de um lado do Mar Vermelho e entrega do outro lado uma nação constituída, uma nação que agora possui território, uma nação que é formada nação para ser um testemunho, Mas é interessante perceber que à medida em que Israel foi se desenvolvendo como nação, principalmente no reinado de Davi e Salomão, onde Israel alcançou seu apogeu como nação estruturada para ser esse testemunho de Deus, é interessante que ao invés de Israel voltar-se para fora de si, para cumprir esse propósito, quando você lê o texto bíblico, você descobre que ao invés de Israel cumprir o seu chamado de ser um luzeiro para as nações, Israel voltou-se para si mesmo, e Israel começou a viver em função de si mesma, não queria ser esse testemunho, esse luzeiro para os povos. E é interessante perceber que à medida em que Israel voltou-se para si mesmo, e ao invés de ser um testemunho para os povos, começou a se contaminar com a cultura dos povos à sua volta, Deus então faz algo muito interessante com Israel. O que é que Deus faz? Deus a destrói. Deus destrói Israel. Deus permite que a nação seja dividida, e através dos assírios ele destrói o reino do norte, e através dos babilônios ele destrói o reino do sul. Israel é escolhida e levantada por Deus para ser um luzeiro de Deus para os povos. Deus concede esse privilégio, esse benefício para a nação de Israel, o privilégio de ser para Deus o meio pelo qual Deus vai tornar clara a sua glória para os povos. Mas porque Israel perde o sentido do privilégio, fecha-se em si mesma e começa a se contaminar com a cultura dos povos à sua volta, Deus então destrói Israel. Ele destrói o reino do norte, destrói o reino do sul, e ele cumpre então essa palavra
de testemunho de forma clara em Jesus, através dos seus discípulos, levando o evangelho do seu Filho para os quatro cantos da terra. Irmãos, escute isso aqui. Todas as vezes que Deus nos dá um privilégio, todas as vezes que Deus nos concede alguma graça, algum benefício, a intenção dessa graça e desse benefício é servir outras pessoas. Deus nos dá dons e talentos, Deus nos concede privilégios, benefícios com uma finalidade. A finalidade de nós nos colocarmos à disposição do outro para que o outro seja assistido. Mas quando nós perdemos de vista a razão pelo qual Deus está nos agraciando, o que Deus faz? Deus destrói esse privilégio. Por quê? Porque todo privilégio mal entendido acaba se tornando uma barreira. Todo privilégio mal entendido acaba se tornando um obstáculo, um muro, um bloqueio de separação. Foi exatamente isso que Israel fez. Israel começou a se considerar tão privilegiada e tão abençoada por Deus, que ela não podia mais estar com os povos à sua volta. Afinal de contas, ela era muito privilegiada. Olhe para Pedro, em Atos capítulo 10, entrando na casa de Cornélio e dizendo: olha, eu nem deveria estar aqui, sendo judeu, não posso nem entrar na casa de um gentio. Era assim que o israelita pensava: eu não posso me misturar com os outros, porque eu sou tão abençoado e privilegiado que eu fui chamado para ser diferente. E aí o que Deus faz? O privilégio mal entendido que não é usado para serviço, Ele destrói. Só que você acha que isso aconteceu apenas com os israelitas? Você acha que isso aconteceu apenas lá atrás com o povo de Israel? Não. Olhe para 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 17. Todos nós que somos cristãos e estamos aqui nessa noite, sabemos que Deus dá à igreja muitos benefícios, amém, irmãos? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Deus concede muitos privilégios à igreja, e dentre os privilégios que Deus concede à igreja, existem dois que são muito especiais, que nós chamamos de sacramentos. O primeiro é o batismo. O batismo é o meio pelo qual um cristão testemunha externamente daquilo que Deus está fazendo no seu coração. Ele está morrendo com Cristo, ressuscitando com Ele, e por meio das águas do batismo ele diz para o mundo: eu sou uma nova pessoa. Agora tem um outro benefício, um outro privilégio, que é a ceia do Senhor. Pastor Lucim gosta de falar isso, mas os reformadores sempre diziam, ou Martinho Lutero sempre dizia, que o momento de maior comunhão de um cristão com Deus é aonde? Na mesa da ceia. Na mesa da ceia nós experimentamos de uma intimidade com Jesus sem igual. Jesus mesmo diz isso: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Agora olha que interessante, porque os cristãos de Corinto receberam esse benefício da ceia, que deveria ser compartilhado com a comunidade. Afinal de contas, a ceia é a lembrança que por meio da morte de Cristo, nós fomos reconciliados com Deus e uns com os outros. E eles tomaram esse benefício que havia sido dado para ser partilhado em comunidade e começaram a transformá-lo em uma barreira de separação. Por quê? Porque na hora da ceia, quem acabava levando o recurso para o pessoal se alimentar eram quem? Os ricos, os cristãos mais abastados financeiramente. Eles tinham condição de levar o alimento para que a comunidade pudesse sentar junta e participar da ceia do Senhor. Só que os ricos começaram a ficar incomodados de verem os pobres comendo da comida que eles levavam. Então sabe o que eles começaram a fazer? Combinar de chegar antes. Aí os crentes ricos chegavam antes, comia junto, e quando os pobres chegavam, eles comiam a ceia do Senhor do resto do que os ricos deixavam. Os caras transformaram o privilégio da ceia, que havia sido dado para celebrar a comunhão, num meio de
separação, aonde os pobres eram postos de lado em função dos ricos. Paulo olha para esse cenário e ele diz: ô gente, vocês estão doidos? Ele fala: olha, infelizmente quando vocês se ajuntam, é mais para mal do que para bem, porque quando vocês se ajuntam para comer, o culto de vocês faz mais mal do que bem. Afinal de contas, os pobres estão sendo colocados de lado pelos ricos. Como é que eu posso louvar vocês por isso? Eu não posso louvá-los, não posso, isso é um absurdo. Agora, você acha que isso só aconteceu lá em Corinto? Só aconteceu lá em Israel? Que os caras entendiam o privilégio de uma maneira errada e acabavam transformando ele numa barreira de separação? Não. Você lembra da igreja de Jerusalém? Lembra daquela igreja cheia do Espírito Santo? Lembra daquela igreja que foi cheia, aqueles 120 homens que foram cheios e passaram a falar em outras línguas, sabe? Aquela igreja que viu prodígios, maravilhas e sinais, que o Espírito agia poderosamente para que os caras pegassem as suas propriedades e bens e distribuíssem para que não faltasse nada a ninguém. Pois é, o tempo passou nessa igreja e algumas coisas também começaram a mudar. E uma das coisas que começou a mudar nessa igreja é a maneira como a igreja de Jerusalém tratava com os ricos. O Tiago, irmão de Jesus, vai escrever uma carta só para combater a maneira equivocada como a igreja tratava com as pessoas de poder mais aquisitivo abastado. O Tiago diz: como é que no culto de vocês fazem acepção de pessoas? Como é que no culto de vocês tratam com o rico da seguinte maneira? Porque quando o rico chega, aí vocês fazem festa para ele. Camarada rico chega, aí vocês colocam ele no primeiro banco, dá massagem no pé dele, nas costas, elogia: ô querido, aleluia, que bom que você veio no culto hoje. Você é tão importante. Na verdade, o seu dízimo é importante, bendito seja o Senhor. E aí colocava o cara num lugar especial. E aí quando o pobre entrava para participar do culto, sabe o que faziam com ele? Botava ele sentado no chão e falava assim: não, você é pobre, senta aí no chão aí, fica quietinho no pé do rico aí, que já está muito bom para você. Aí Tiago olha esse comportamento social dentro da igreja e ele diz: vocês estão ficando doidos? Que base é essa que vocês estão usando para julgar que o que é rico financeiramente tem privilégios que aquele que é pobre não tem? Não foram os pobres escolhidos para serem ricos aos olhos de Deus? Ou seja, se é a riqueza de um homem que deve levar a gente a analisar o quanto de privilégio deve ser dado a ele, pois os pobres são ricos diante de Deus. E eu não sei você, mas a riqueza do mundo, ela passa, mas a riqueza que Deus concede a um homem permanece para sempre. Tiago diz: se vocês estão avaliando o quanto uma pessoa deve ser privilegiada pelo quanto de riqueza ela possui, pois os pobres deveriam ser tratados com privilégio também, porque eles são ricos aos olhos de Deus. Mas porque a igreja de Jerusalém não entendia a condição abastada de alguns, então começou a criar barreiras entre uns e outros, preferindo os ricos em detrimento dos pobres. E infelizmente muitas vezes nós fazemos a mesma coisa, sim ou não, irmãos? Muitas vezes nós não entendemos os privilégios que Deus nos dá, e nós começamos, ao invés de usarmos esses privilégios para servirmos outras pessoas, nós começamos a usar esses privilégios para nos distanciar das pessoas. Gente, eu não combinei com a Romy, eu não pedi para ela cantar essa música, aliás ela nem sabia o que eu ia pregar,
Mas Deus é maravilhoso, sim ou não? Porque a gente é crente, e até a gente virar crente, a gente é um tipo de pessoa, né? Aí vira crente, o cara acha que ele tem o direito de analisar e julgar a vida dos outros. Ô irmão, presta atenção. Tem um grupo de pessoas na Bíblia que adorava fazer isso. Sabe como é o nome deles? Os fariseus. Os caras adoravam julgar a vida dos outros. Aí um dia eles apanharam uma mulher em adultério. Pegaram essa mulher apanhada em adultério, em flagrante, e levaram ela para Jesus. E aí ele chegava e falava assim: ah, Jesus, essa mulher foi pega em obrigado, no ato de adultério, flagrante, no ato do adultério, flagrante, no ato do adultério. A lei de Moisés diz que a gente deve apedrejar. E você? O que você diz que a gente deve fazer? Ô irmãos, Jesus abaixou e começou a escrever na terra. Jeremias 17 diz que o nome dos acusadores deve ser escrito no chão. E Jesus estava lá, escrevendo o nome, talvez, daquele povo todo no chão. E aí talvez por causa da pressão que eles estavam exercendo sobre Jesus para uma resposta, Jesus voltou os olhos para eles e disse assim: tá bom, vocês querem aplicar a lei? Ah, entendi. Então o que vocês querem é que a lei seja aplicada na vida dessa mulher. O que vocês querem é que a lei seja aplicada à vida das pessoas. Beleza, então vamos começar a aplicar a lei pela vida de vocês. Aquele que não tem pecado, tira a primeira pedra. Porque esse é o nosso problema. A gente quer aplicar a lei na vida dos outros, mas a gente não quer começar aplicando a lei pela nossa própria vida. Nós estamos muito interessados no pecado dos outros, mas nós não estamos tão interessados assim nos nossos pecados. Jesus disse: vocês querem aplicar a lei? Vocês estão querendo que a lei seja aplicada. Ótimo, então vamos começar a aplicação da lei por um lugar, pela vida de vocês. Quem não tem pecado, tira a primeira pedra. Irmãos, a Bíblia diz que do mais velho ao mais novo, os caras começaram a jogar pedra no chão, e eles foram saindo. E quando eles terminaram de jogar suas pedras e ir embora, quem é que ficou, irmãos? Jesus e a mulher. E se tinha alguém que poderia pegar aquelas pedras e arremessar naquela mulher, era quem, irmãos? Jesus. Sabe o que ele disse? Ele falou assim: eu não te condeno. Sabe como é o nome disso? Graça. Eu não te condeno. Sabe por quê, meu querido? Porque as pedras que deveriam cair sobre aquela mulher caíram sobre Jesus naquela cruz. O sofrimento que ela deveria ter experimentado pelo seu pecado, Ele levou sobre si. Ele disse: eu também não te condeno, vá em paz e não peques mais. Como é que Jesus resolve esse problema? Como é que o Evangelho resolve esse problema do nosso senso de justiça própria? Porque concorda comigo, isso nada mais é do que um senso de justiça própria. Quem acha que tem direito de julgar os outros é porque pensa que é bom. Quem acha que tem o direito... Essa semana eu assisti aquele filme A Cabana. Alguém já assistiu esse filme? Cara, o filme pode ter alguma coisa errada, mas para mim foi bom. Para mais alguém aqui?
Principalmente aquela cena que ele vai lá encontrar com a sabedoria. Eu já tinha lido o livro. Presta atenção, A Cabana não é um livro de teologia, amém? Você quer ler teologia? Eu indico boa teologia para você. Cabana não é um livro de teologia, A Cabana é um livro de ficção, não é um livro teológico. Mas cara, tem um negócio top naquele livro, que é a hora que o cara entra na caverna escura para conversar com quem? Com a sabedoria. Aí a sabedoria olha para ele e fala assim: e aí, você está com raiva de Deus, né? Tô! Então você acha que tem direito de julgar? Eu acho. É? O cara que mata tem que morrer? Tem que morrer. O cara que estupra tem que morrer? Tem que morrer. Tá. Bom, então vamos fazer o seguinte: você tem 2 filhos, o mais novo e a mais velha. Você é Deus, você está no trono, você julga as pessoas, então escolhe qual dos 2 tem que ir para o inferno. Porque isso são coisas que só Deus pode fazer. Só Deus pode dizer quem é salvo e quem é condenado. Você não quer ser Deus? Então julga os seus filhos aí. Julga os seus filhos. Diz qual dos 2 tem que ir para o inferno. Aí ele: não, isso eu não posso. Não, mas você não quer bancar Deus? Você não quer sentar no trono e julgar as pessoas? Então diz qual dos seus filhos tem que ir para o inferno. Aí ele fala assim: não, nenhum dos 2 para o inferno. Eu quero ir no lugar deles. Se alguém tem que ser condenado, que eu seja condenado. Deixe os meus filhos em paz. Eu vou para o inferno no lugar deles. Aí a sabedoria olha para ele e fala assim: esse é o amor que Deus tem por você. Ao invés de escolher mandar você para o inferno, Deus decidiu ir para o inferno no seu lugar. Na cruz Jesus se expôs por mim e por você a ira de Deus. Meu irmão, como é que o Evangelho resolve esse senso de justiça própria nosso, baseado na nossa capacidade de fazer, que muitas vezes leva a gente a apontar o dedo para o outro e pensar que a gente é melhor do que o outro? O Paulo diz em Efésios, olha o que ele diz. O Paulo diz que Jesus na cruz, aleluia, tem alguém comigo aqui? Tem alguém comigo aqui? Jesus na cruz, olha o que o Paulo diz: ele destruiu o muro de inimizade. Ele destruiu a barreira que existia entre judeus e gentios, transformando esses 2 povos em um único povo, reconciliando essas pessoas no seu próprio corpo com Deus. Em outras palavras, sabe como é que Jesus resolve esse problema do senso de justiça própria? Ele destrói a barreira, ou seja, ele torna a gente comum. Porque o Evangelho, irmão, põe todo mundo no mesmo nível, no mesmo pé de igualdade. O Evangelho diz que todo mundo é pecador e carece da graça e da misericórdia de Deus. O Evangelho põe todo mundo de joelhos, precisando da mesma graça, precisando da mesma misericórdia. Agora, se você está do lado de alguém que carece da mesma misericórdia que você, como é que você pode apontar o dedo para essa pessoa se julgando ser superior a ela? O Evangelho torna a gente comum. Eu acho interessante que no meio de uma geração de gente que quer ser especial, o Evangelho faz todo mundo normal. O Evangelho torna todo mundo gente comum. Afinal de contas, o nosso Cristo, que era especial, decidiu ser comum a todos nós. Não é interessante? Você serve um Cristo que não quer ser especial. Você serve um Cristo que, sendo Deus, preferiu ser homem. Se fez comum aos homens. Se fez como um de nós.
Meu irmão, presta atenção. Deus resolve esse problema nosso de forma muito simples. Ele torna todo mundo igual. Olhe para o Antigo Testamento. No Antigo Testamento só uma classe de pessoas recebia o Espírito Santo: os reis, os sacerdotes e os profetas. Sabe o que Deus faz no Novo? Deus pega e acaba com isso. Deus dá o Espírito Santo para todo mundo. É só os reis, só os sacerdotes, só os profetas que receberam o Espírito. Aí Deus faz todo mundo sacerdote, Deus faz todo mundo rei, e Deus faz todo mundo profeta. Ele pode falar por meio de todos nós temos livre acesso para entrar na sua presença. Lutero chama isso de sacerdócio universal de todos os crentes. Você não precisa de alguém orando por você a Deus, meu irmão. Você pode falar com Deus. Você pode entrar, querido. Tem alguém comigo aqui essa noite? Ele fez todo mundo reinar em vida com Cristo. Deu o seu Espírito a todos. 1 Pedro 2,9: vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo exclusivo, propriedade exclusiva de Deus, que foi chamado das trevas para a sua maravilhosa luz, para anunciar as grandezas daquele que te tirou dessas trevas para sua luz. Sua luz. Escuta aqui, meu irmão. Se você está se apegando a algo aqui essa noite que impede você de ter relacionamento com alguém, eu tenho uma boa notícia para você: Deus vai destruir isso. Deus vai. Entendeu? Deus vai acabar com isso. Por quê, querido? Porque todo privilégio mal entendido que acaba se tornando barreira, Deus destrói. Porque Deus está mais interessado em dar a você um caráter de servo do que uma mão cheia de relacionamentos vazios. Deus está mais interessado em tornar você um cristão parecido com Jesus do que alguém cheio de dinheiro nas mãos e vazio de relacionamento na vida. Gente, nós não estamos juntos aqui por uma agremiação. Escuta aqui, querido, vou falar isso aqui, eu vou encerrar. Isso aqui é uma igreja e não um clube. Isso aqui é uma igreja, amém? Diga comigo: eu sou igreja. Diga: eu não estou num clube. Sabe qual a diferença do clube para a igreja? É que no clube você entra por preferência. No clube você fica porque você gosta do negócio. Você gosta da piscina, o valor é bom, te oferece tudo que você quer, né? Tem uma estrutura boa. Aí você fica lá. E se o clube começar a desagradar, o que você faz? Você sai. Sabe qual é a diferença de clube para a igreja? É que na igreja você não está junto por preferência, você está junto por uma questão de sangue. Na igreja nós estamos unidos por uma questão de sangue, querido. Presta atenção. Na sua família, quem diz para você quem é seu irmão, não é você, é seu pai. Você pode até não querer conviver com seu irmão como irmão, mas você não vai deixar de ser irmão dele. Por quê? Porque vocês não são irmãos por uma questão de preferência, vocês são irmãos por uma questão de sangue. Nós não somos igreja por uma questão de preferência, querido. A gente é igreja por uma questão de sangue. O que une a gente aqui não são as nossas preferências. Meu irmão, se a gente tentasse ficar junto aqui por time de futebol, nós não conseguiríamos. Eu sou corintiano, você é atleticano, cruzeirense. Talvez tenha alguma raça extinta de americano aqui. Talvez. Flamenguista, sei lá, que raio do time que você torce. Não dá para ficar junto pelo time de futebol. E se tentasse ficar junto por nacionalidade, não daria. Se a gente tentasse ficar junto por
aquisição financeira não daria. Meu irmão, a igreja não é um clube, querido. Nós não estamos juntos por preferência, nós estamos juntos por uma questão de sangue. O que nos une é o preço do cordeiro que foi pago lá na cruz do Calvário. Você está comigo aqui essa noite? O evangelho destrói barreiras. O evangelho destrói preconceitos. O que você está se apegando? Que está impedindo você de se relacionar com outras pessoas? Como é que você seleciona os seus relacionamentos? Pelo evangelho? Ou pelas suas preferências? Ô meu irmão, Jesus tinha critério para se relacionar com as pessoas? Sim ou não? Tinha, só os piores. Jesus gostava de andar com os piores. Mas a gente quer andar com só os melhores. Ande com os melhores. Não, seja o melhor no grupo das pessoas que você está vivendo e deixe elas serem transformadas pela sua vida. Tenha tanta gente ruim perto de você, que você seja capaz de, com a sua vida, tornar a vida dessas pessoas melhores do que a sua é. Ô meu irmão, em nome de Jesus, todo privilégio mal entendido que se torne ocasião de separação, Deus destrói. O que é que você está se apegando? O que é que nós estamos nos apegando? Que tem nos impedido de nos relacionar de maneira saudável uns com os outros. Fica de pé no seu lugar. Se não fosse a hora, eu dava até para a Rome cantar a música de novo, né? Não fosse o nosso horário já avançado. Mas é isso, tipo assim, é isso mesmo. Ah lá, ó fulano, ciclano, beltrano, fulano, e não sei quem, e não sei que lá, e não sei que lá. Meu irmão, pare de apontar dedo para outras pessoas, amém? Amém, querido? Jesus diz: o Filho do Homem não veio para trazer condenação, ele veio para trazer salvação. Salvação. Quem vive uma vida baseada na lei julga as pessoas. Quem vive uma vida baseada no evangelho ama as pessoas. Ama. Pode até confrontar a pessoa no erro dela, para que ela seja transformada, mas não fica falando mal da pessoa à distância. Não fica falando mal da pessoa por trás. Ama tanto que é capaz de corrigir o outro face a face, para que o outro seja transformado. E não transforma a fraqueza do outro numa oportunidade para tripudiar em cima dele com outras pessoas. Presta atenção, se você não tem coragem de falar da falha da pessoa com ela, você não deveria estar falando da falha dela para outra pessoa. Se você não tem coragem de chegar e falar assim: camarada, eu preciso te corrigir, então também não deveria ter coragem de falar com o outro. Amém, irmãos? Feche seus olhos. Coloque as suas duas mãos sobre o seu coração, por favor. E ore comigo dizendo: Jesus, nessa noite, eu confesso, Tu és a verdadeira vida. Diga: Tu és o verdadeiro Deus. Diga: o único caminho. Diga: a verdade. Diga: a vida. Diga: Tu és o meu Senhor, o meu Salvador. Diga: eu me entrego, eu me rendo. Diga: eu te dou tudo que sou. Diga: recebe a minha vida. Diga: perdoa os meus pecados. Diga: me dá uma nova história.
Ore também dizendo: e eu, Jesus, que um dia andei contigo, mas eu me desviei. Diga: nesta noite, arrependido, eu volto na certeza de que o Senhor me recebe para a glória do teu nome. Amém. Seus olhos fechados, as mãos sobre o coração, por favor. Há alguém aqui nessa noite que fez essa oração pela primeira vez, dizendo: Jesus, eu te entrego a minha vida. Ou você está afastado dos caminhos do Senhor e nessa noite você foi confrontado pelo Evangelho e quer voltar para Jesus. Levanta uma das suas mãos, eu quero conhecer você, quero orar por você. Levanta bem alto, por favor. Se existe alguém aqui que entrega a sua vida a Jesus Cristo, ou quer reconciliar com o Senhor, levanta bem alto uma das suas mãos, bem alto, para que não haja dúvida. Nós queremos orar com você, queremos orar pela sua vida. Bem alto. Tem uma mão levantada aqui, tem mais uma mão levantada aqui. Levanta bem alto, por favor. Isso. Nós queremos orar por vocês. Glória a Deus. Eu vou pedir para o pessoal da consolidação chegar perto daquele. Pode ficar aí mesmo, pode ficar aí mesmo. Chega perto daquele rapaz, subir lá em cima. Está aqui, ó. Ele está aqui na minha frente aqui. Corre lá em cima, por favor. Isso. Glória a Deus. Olha para essa pessoa que está aí do seu lado e pergunta para ela: e aí, meu irmão, como é que está a sua vida com Deus? Pergunta para ela: como é que está a sua vida com Jesus? Existe mais alguém que quer tomar essa decisão nessa noite? Levanta uma das suas mãos. Nós queremos orar com você, queremos orar pela sua vida. Glória a Deus. Isso, glória a Deus. Está chegando aí. Glória a Deus. Isso. Glória a Deus. Esses dois jovens. Pode ficar aí mesmo, não tem problema não. Pode ficar aí mesmo. Isso. Glória a Deus. Estenda suas mãos na direção desses irmãos. Vocês estão aí em cima, estenda as mãos na direção dele. O pessoal que está aqui embaixo, estenda as mãos na direção desse jovem que está aqui. Glória a Deus. Como é o seu nome? Alexander. E o seu nome? Felipe. Porque eu não sei você, mas eu sei o nome das pessoas da minha família, amém? Você sabe também? Então esse aqui é seu irmão, Alexander. Você já guardou o nome dele? Como é que é o nome dele? E lá em cima? Seu irmão Felipe, seu irmão Alexander, amém? Lá na sua casa você sabe o nome dos seus familiares? Então está aqui o Alexander, que é seu irmão agora, porque ele entregou a vida a Jesus Cristo. E o Felipe, que é seu irmão, está lá em cima e entregou a vida a Jesus Cristo. Amém? Ore comigo dizendo: Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos a vida do Felipe, a vida do Alexander. Obrigado pelos nossos irmãos. Diga: obrigado, porque o teu Espírito faz morada do coração deles. Diga: Pai, queremos viver com eles a tua vida. Queremos com eles ser a tua família. Por isso nós oramos em nome do teu Filho Jesus Cristo. E quem crê diga: vamos aplaudir forte em nome de Jesus. Deus te abençoe, Felipe. Deus te abençoe, Alexandre. Glória a Deus. O Gleison vai anotar o seu nome, seu telefone, porque a gente quer caminhar com você, quer ajudar você. Pode ser? Tá? Glória a Deus. Estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e o consolo do Espírito seja com o povo de Deus, aqui e espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre. Quem crê diga. Dê um abraço quem está pertinho de você. Vai na graça, vai na paz. Até domingo que vem. Ô gente, estava esquecendo de dar um aviso importante aqui, desculpa. Para quem ainda não saiu, quem já saiu não tem problema. Dia 1º de agosto, nós vamos ter a gravação do CD acústico do Cristo Vivo. Vai chamar, se eu não me engano, eu acho que vai chamar Minha Fé em Canto, ou Fé em Canto, alguma coisa assim. Presta atenção. Presta atenção. Só cabe 80 pessoas. Só cabe 80. Vai ser lá na Lagoinha Savassi, dia 1º de agosto. Só cabe 80 pessoas. Domingo que vem vai vender o ingresso. Custa R$30, você vai ter direito a um CD. Tá?
R$ 30 com direito a um CD. Os 80 primeiro que comprar, vai. Quem não comprar, não vai, tá bom? Deus abençoe. Até domingo que vem, se Deus quiser.